Faltam peças, essa hoje é a grande realidade dentro do Vasco da Gama. Rodada após rodada do Campeonato Brasileiro, fica nítido que o Vasco precisa contratar. O Vasco não tem um camisa 10, o Vasco não tem um ponta esquerda, o Vasco não tem um primeiro volante e todas as ausências, meu amigo, vem de fato fazendo falta para que o Vasco consiga disputar, consiga ser um time competitivo, como tanto vinha sendo falado pelos dirigentes cruzmaltino. É exatamente isso que o torcedor vascaíno espera que aconteça na janela de julho. Que o Paulo Brax chegue e contrate, traga atletas, busque reforços, que da maneira que está, vai ser difícil de realmente o torcedor vascaíno não sofrer até o final do ano. A gente vai falar sobre isso, vamos falar exatamente sobre reforços, inclusive temos novidades aí para trazer a vocês sobre um zagueiro, Leão, um grande jogador que atualmente está no futebol inglês e está no radar da diretoria cruzmaltina, um nome que já foi procurado nessa última janela de transferências e as conversas continuam para que uma nova proposta pelo atleta venha a ser formalizada nessa próxima janela. A gente vai falar sobre isso, vamos falar também, é claro, sobre o que aconteceu ontem lá no Couto Pereira, na partida entre Vasco da Gama e Coritiba e muitas outras informações. Porém, torcedor, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso Vasco da Gama, faço questão de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. A gente está aí na meta de chegar aos 92 mil inscritos, então conto com você aqui embaixo, ó, rapidinho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. O Vasco vive um momento muito ruim, eu sei que você está sem vontade nenhuma de saber o que acontece no Vasco, mas eu preciso de você para que cada vez eu tenha mais voz aqui no YouTube e cada vez eu mostre que de fato o torcedor vascaíno não está feliz. Vamos criticar, vamos expor os erros, sempre com muito respeito e com muito profissionalismo, mas não vamos deixar de falar. Então se inscreva, vamos juntos aí realmente tentar construir um Vasco melhor. Além disso, aqui embaixo, ó, deixa o like também para que a nossa voz ganhe mais força. O seu like é essencial para a divulgação do nosso conteúdo. Então larga o dedo aí no joinha para ajudar a divulgação e deixa aí também nos comentários o que você vem achando desse realmente momento muito ruim que o Vasco infelizmente vem vivendo no Campeonato Brasileiro. Os últimos 4 jogos são 3 empates e uma derrota. Um time como o Vasco tem que pontuar muito mais do que o que aconteceu, né, nesses últimos jogos. Mas vamos embora, rapaziada. Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Boa Noite Gigante, falando sobre o que aconteceu nessa parte da tarde de hoje, lá no Couto Pereira. Ontem o Vasco entrou em campo e hoje o Vasco também entrou em campo. Porém, o time reserva do Vasco, aqueles atletas que entraram no segundo tempo, foram até o gramado do Couto Pereira para realizar atividades físicas, já visando a partida contra o Santos nesse próximo domingo, ou seja, depois de amanhã. O elenco titular ficou no hotel fazendo um trabalho de recondicionamento físico. O elenco retornou ao Rio de Janeiro nessa noite de hoje e amanhã todos os atletas estarão no CT Moacir Barbosa, já visando essa partida de domingo contra a equipe do Santos. Um jogo decisivo, um jogo importante, um jogo que o Vasco tem que entrar em campo em São Januário buscando a vitória. Não há outro resultado no domingo que senão os 3 pontos, que senão a vitória contra o Santos no nosso Caldeirão. Inclusive, gente, para essa partida uma informação importante. O técnico do Vasco, Maurício Barbieri, teve aí nesta última quinta-feira, no caso, né, ontem, uma suspensão de 2 partidas. A primeira já havia sido cumprida contra o Palmeiras e a segunda partida iria ser essa contra a equipe do Santos. Essa suspensão veio por um cartão vermelho que o Barbieri tomou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Atlético Mineiro. Porém, o Vasco entrou na justiça e conseguiu um efeito suspensivo no Supremo Tribunal de Justiça Desportivo. No Supremo não, no Superior Tribunal de Justiça Desportivo. Então, exatamente por esse motivo, nesse próximo domingo, contra o Santos, o Barbieri estará na beirada de campo, diferente, né, do resultado que acabou sendo divulgado ontem pela parte da tarde. Ainda sobre domingo, gente, só para emendar aí nesse assunto, como também está aparecendo nas imagens a vocês, expectativa que o Vasco tenha o novo telão já de São Januário pronto para estar aí à disposição do torcedor nesse próximo domingo. Lembrando, né, que esse telão já está quebrado há muito tempo. O Vasco vem utilizando em São Januário um telão menor que fica embaixo desse telão gigantesco aí do nosso Caldeirão. Realmente estava muito feia essa situação. O Vasco vem reformando, dessa reforma vem tomando cara, vem tomando forma. E hoje foi divulgada essa imagem através do grande amigo Emerson Rocha, através das redes sociais. Então a expectativa aí que nesse domingo
muito provavelmente o telão já venha estar à disposição do torcedor vascaíno no Caldeirão de São Januário. A gente vai falar sobre muitos assuntos nesse Boa Noite Gigante de hoje. Vamos falar aí sobre a situação do Andrei, vamos falar sobre a necessidade de reforços. Eu quero já começar falando exatamente sobre essa necessidade de reforços. No geral, o Vasco precisa de contratações, o Vasco precisa contratar. Hoje, né, a gente olha para o elenco do Vasco, olha para as atuações e fica nítido que o Vasco não tem um elenco. O Vasco não tem peça de reposição, o Vasco não tem um ponta esquerda de qualidade, o Vasco não tem um primeiro volante de qualidade, o Vasco não tem um camisa 10 de fato. Tudo isso faz com que ontem, contra o Coritiba, o Vasco tivesse dificuldade de conquistar um ponto no Couto Pereira, o que é um absurdo. Um time que, para mim, hoje perde para o Bahia em São Januário, empata com o Coritiba, que é o lanterna do Brasileiro, vai lutar para não cair até o final. Nesse momento, pelo menos hoje, dia 12 de maio, não há outra coisa que me tire da cabeça que o Vasco irá lutar contra o rebaixamento até o final do campeonato, visto que contra os menores adversários, os times mais fracos, o Vasco não conseguiu pontuar. De 6 pontos disputados contra o Coritiba e Bahia, o Vasco conquistou apenas 1. Isso é problemático, isso é de fato preocupante. Isso se dá muito em conta da ausência de jogadores de qualidade no elenco do Vasco da Gama. Eu começo, inclusive, falando sobre o sistema defensivo. Até em tom de crítica aqui ao Maurício Barbieri. Por que o Robson? Robson, de fato, eu não vou fazer uma crítica mais dura em cima dele, porque eu acho que ele vem jogando bola. Foi como eu falei no pós-jogo gigante de ontem, eu faço questão de voltar a repetir a vocês. Se você pudesse dar uma nota ao Robson, pensando nas atuações dele no Campeonato Brasileiro, quanto você daria? De 1 a 10. Eu daria para o Robson 6, 6,5 no máximo. Robson não é um jogador nota 7, Robson não é um jogador nota 8, não é um jogador nota 9, muito menos de 10. E a minha dúvida com relação a isso é, hoje nós temos no banco o Manuel Capasso, um zagueiro que veio da Argentina por valor de 8 milhões de reais, jogador buscado e insistido pela diretoria do Vasco até o final pela sua contratação. E a pergunta que eu faço é, será que o Manuel Capasso não é melhor que o Robson? Será que o Manuel Capasso não é um jogador nota 7, 7,5, 8? Essa é a minha dúvida. Essa é a minha preocupação, porque se não for, a gente tem que mudar o tom das críticas. Não tem que direcionar as críticas ao desempenho do Robson, não tem que direcionar as críticas ao desempenho do Capasso, tem que direcionar as críticas ao Paulo Brax, que pagou 8 milhões de reais por um atleta que não consegue ser melhor do que o zagueiro nota 7, ou aliás, nota 6,5, que hoje é o titular do Vasco, o Robson Bambu. Então isso me preocupa. O Vasco tem essa carência no sistema defensivo. Hoje o Robson vem jogando bola, é inegável que é um zagueiro que vem evoluindo muito, vem formando uma boa dupla de zaga com o Léo, mas não é a dupla de zaga ideal que o Vasco quer. E eu, como torcedor vascaíno, quero para o Vasco daqui para frente. Eu quero uma dupla de zaga mais forte, mais confiante, uma dupla de zaga que de fato passe segurança a mim e ao time no geral. E exatamente sobre isso tivemos uma informação ontem. Ontem a gente não conseguiu trazer exatamente pela derrota que aconteceu, mas a informação que eu tenho a trazer a vocês é sobre o Lianco, zagueiro de 26 anos que pertence ao Southampton da Inglaterra. Esse zagueiro já está no radar do Vasco há muito tempo. O zagueiro que foi procurado pelo Vasco da Gama nessa última janela de transferências. Porém, o Southampton, o clube da Inglaterra, não tinha o desejo de liberar o jogador e fez realmente jogo duro para liberar o zagueiro. Porém, gente, segundo informações aí do jornalista Lucas Pedrosa, a diretoria Cruz Maltina ainda monitora a situação do jogador. E também, né, é importante pontuar aqui a vocês, o Lianco chegou até a curtir algumas postagens ligadas ao Vasco nesses últimos dias, o que indica também um interesse recíproco por parte do zagueiro de apenas 26 anos, zagueiro realmente de muita qualidade, com bagagem internacional, cria das categorias de base do São Paulo, jogador de seleção sub-20, jogador de muita qualidade, de muito destaque e que teve inclusive o seu clube sendo rebaixado à segunda divisão do campeonato inglês. Ou seja, a chance do Lianco não permanecer no Southampton é gigantesca. E tudo isso faz com que de fato esse interesse do Vasco, que já virou até uma proposta nessa última janela, se intensifique ainda mais nessa janela que vai abrir em julho, visando que de fato o Lianco vai ter mais oportunidade de saída, o Southampton não vai fazer força para a sua permanência e o Vasco pode utilizar disso para ter sim agora um grande zagueiro para jogar ao lado do Léo. Com todo respeito ao Bambu, com todo respeito ao Capasso, mas o Vasco precisa de um grande zagueiro para ser o titular. E hoje eu não vejo isso no Robson e pelo menos no Manuel Capasso, pelo que tudo indica, pelas atitudes que vêm sendo feitas, né, de acordo com a atuação, com o desempenho deles nos treinamentos, por ele não se titular. Acredito que também não é uma peça que o torcedor vascaíno possa confiar. E quem o torcedor vascaíno, meu amigo, não pode confiar de fato é o Andrei.
A gente sabe que o Vasco tem carências aí nesse camisa 10. O Alex Teixeira ontem chegou na segunda etapa a ser um camisa 10, mas ficou nítido que não tem condições de atuar por ali. Não sei o que aconteceu com o Alex Teixeira, mas está num nível muito abaixo. O Vasco hoje não tem um primeiro volante. Falta um primeiro volante. Ontem eu coloquei nas minhas redes sociais um determinado lance que o Rodrigo errou muito feio. Eu falei, não tem condições do Rodrigo ser o titular do Vasco da Gama. O Vasco precisa de um jogador para a posição. O Vasco precisa de um camisa 10, o Vasco precisa de um primeiro volante, o Vasco precisa de um ponta, o Vasco precisa de reforços. E acima de tudo, a gente vai ganhar aí, na minha opinião, um grande reforço. Mas não com uma chegada, com uma saída. Andrei Santos, gente. Falamos agora sobre ausências, carências, desempenho abaixo do esperado. Eu consigo colocar tudo isso na mesma frase quando eu falo de Andrei. O Andrei, inclusive, é um jogador que frustrou o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno, quando soube do retorno do Andrei Santos ao Vasco, imaginou o meio-campo sendo formado por Jair, Andrei e Marlon Gomes e se empolgou. Porém, o Andrei está muito distante de ser o atleta que participou de Série B do Campeonato Brasileiro ano passado, sendo um grande destaque. O Andrei está muito longe do atleta que disputou o Sul-Americano Sub-20 nesse início de 2023 com a seleção brasileira. O Andrei está muito longe do atleta que foi vendido ao Chelsea. Quem é esse Andrei que esteve no Vasco nesses últimos meses? Eu, sinceramente, não sei. E nessa parte da tarde de hoje, o Sport TV também comentou sobre o desempenho muito abaixo do Andrei, que em 8 partidas, ou aliás, 10 partidas com a camisa do Vasco nesse retorno, tem apenas um gol, nenhuma assistência e 2 cartões amarelos. E tudo que ele fez no Vasco para que fosse contratado pelo Chelsea, inclusive. Mas é muito abaixo o que o André apresenta até aqui, acho que até pela expectativa criada em relação ao que ele pode, o que a gente sabe que o André pode oferecer, né? O André está se tornando um grande jogador, ele é muito novo ainda, Sim. muito novo, ele ainda está sendo formado, o processo de formação do André ainda não terminou, vai continuar na Europa, quando ele chegar ao Chelsea, vai continuar sendo formado lá. Ele tem menos de 2 anos dos profissionais, isso é... Exato, eu acho que a seleção de base é um parâmetro até a página 2, é um parâmetro agora. Daqui a 2, 3 anos, os outros parâmetros que vão existir vão engolir esse da seleção de base. Acho que ele está chegando pouco, menos do que costuma na frente. Então, de fato, fica essa dúvida, fica esse questionamento. Eu até adianto aqui a vocês. O Andrei tem o seu contrato com o Vasco até o dia 1º de julho, data em que ele tem que se reapresentar ao Chelsea para a temporada de 2024. Caso a seleção brasileira sub-20 chegue até a final do Mundial, no qual inclusive o Andrei já se apresentou sexta-feira, hoje, a seleção brasileira, o Andrei retornando teria apenas 2 partidas para disputar, contra Cuiabá, no Mato Grosso, e contra o Goiás, no Rio de Janeiro. O que eu tenho para falar, pelo menos vendo o que o Andrei fez durante todo esse período, nem volta. Pega aí a sua mala, a sua bagagem, diretamente da Argentina, onde estará acontecendo o Mundial, e vai direto para a Inglaterra. A gente só tem a te agradecer aí por esse retorno, que não foi benéfico, não foi positivo ao Vasco da Gama, mas não volta. Não tem por que o Andrei voltar e jogar 2 partidas com a camisa do Vasco. Melhor para ele, acredito eu, e melhor para o próprio Vasco da Gama, ele já pegar as suas malas e ir diretamente para a Inglaterra. Porque hoje, ele só não coloca a camisa do Chelsea e veste aí para entrar no meio de campo do Vasco porque não pode. Porque por ele mesmo, a impressão pelo menos que ele vem passando, é que ele realmente gostaria de, nesse momento, estar já no Chelsea, jogando bola, na Liga dos Campeões, do que realmente vestindo a camisa do seu clube do coração. Situação complicada, situação chata, mas é uma frustração para o torcedor vascaíno. A gente critica, a gente reclama, mas o Andrei frustrou completamente o torcedor com esse desempenho muito abaixo daquilo que era esperado nessa temporada de 2023. E é isso. E aí agora também o Barbieri tem que quebrar a cabeça, porque domingo sem o Andrei, o Vasco tem que pensar. Não tem Marlon Gomes, não tem Andrei. Quem será que vai ser essa trinca titular do meio-campo do Vasco? Rodrigo, Jair, esse terceiro homem. Vai ser o Cauã? Vai ser o Alex Teixeira como camisa 10, o Luco Orediano? Ficam essas dúvidas. A gente vai deixar para falar sobre isso na Acorda Vascão de amanhã. Além dessas, também muitas outras informações, então fique ligado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe aí o nosso vídeo. Vamos que vamos para chegar logo a essa marca dos 92 mil inscritos. Conto com o apoio e a ajuda de todos vocês. Fiquem com Deus, como sempre falo, saudações vascaínas.